A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar à luz da Santa Palavra de Deus, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 1 a 12. Então muitas pessoas usam o versículo "a letra mata e o espírito vivifica", que nós leremos, se assim Deus nos permitir. Eles usam esse versículo para provar que o que importa não é o que está nas Escrituras, porque essa seria a letra, mas sim o que o Espírito fala na boca do homem. Existem dois problemas nessa interpretação. A primeira é que nós estamos chamando de letra que mata a santa palavra de Deus, que o próprio Deus chama de vida e alimento para a alma, que o próprio Deus chama de luz para os nossos pés, que nos ilumina. Porque Paulo, ele não está falando sobre a letra da Bíblia nesse versículo. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. Então, quando nós dizemos a letra que mata é a letra da Bíblia, nós estamos cometendo uma blasfêmia contra a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra feita carne. O segundo problema é que se eu digo que o Espírito que vivifica é o Espírito Santo de Deus, e que ele vivifica pelo que fala na boca do homem, então o que o homem fala não pode ser contrário às Escrituras, porque senão um dos dois estão errados. Ou o homem está errado, ou a Escritura está errada. Se o que o homem fala está de acordo com a Escritura, não há problemas, Deus se usa dos homens. Mas se o que sai da boca do homem não está de acordo com a Bíblia, isso significa que um dos dois não está certo. Pois nós dizemos que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não se contradiz. Se o que está saindo da boca do homem não está de acordo com a revelação do Espírito Santo, através das Santas Escrituras, nós chegamos diante de um dilema. Ou eu escolho crer no homem, ou eu escolho crer na Bíblia. O que você escolhe? Crer no homem mortal, corrompido, inconstante, que hoje diz algo e amanhã já mudou de ideia? Ou na santa palavra de Deus, imutável, que persiste de geração em geração, ainda que o homem tenha tentado modificá-la e pervertê-la ao longo das eras, mas a essência continua intacta. O necessário para a nossa salvação está ali. O coração da palavra, que é Cristo, ninguém tocou e jamais tocará. O que você escolhe? Eu escolho a santa e infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vamos agora ao texto para entendermos do que o apóstolo Paulo está falando. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1. Ele diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então Paulo está falando aqui sobre a questão das pessoas serem cartas vivas, no sentido de elas não devem somente terem o que está escrito na palavra de Deus como algo simbólico, como algo a ser trazido fora de si mesmas, mas como algo a ser apresentado através da nossa própria vida. Nós não precisamos de cartas de recomendação para dizer que nós somos cristãos. Nós somos as cartas vivas. Nós demonstramos a conversão em Cristo Jesus pelo Espírito Santo através das nossas ações, através da mudança do nosso caráter. Aí no verso 3 ele vai dizer: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas as tábuas de carne do coração. Aqui está falando do cumprimento da profecia que Deus vai fazer através do profeta Ezequiel, que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. É a obra de regeneração que é operada pelo Espírito Santo. O nosso coração, ele é contaminado pelo pecado, corrompido. Ele não ama a Deus, não busca a Deus. A única coisa que pode fazê-lo aceitar o santo evangelho de Cristo é se o Espírito Santo arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração quebrantado, um coração preparado para aceitar a santa palavra de Deus. Ele vai dizer no verso 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, ou seja, é através da obra de Cristo que nós recebemos isso, essa obra de regeneração. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então Paulo está falando aqui sobre a letra da lei, sobre a letra da lei de Moisés. Por quê? Porque o objetivo da lei nunca foi salvar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Se eu praticava o pecado antes e não tinha lei, então eu não sabia que era pecado. E do momento que eu recebi o anúncio da lei, a partir daquele momento eu não sou mais inocente. Eu tenho agora conhecimento do que é certo e do que é errado. E isso me confronta diante de Deus a condenação. Mesmo os homens que viviam sem lei, ainda assim eles seriam condenados por causa da ignorância, porque a própria manifestação da criação de Deus já o torna o homem inexcusável. Mas ainda além disso, Deus ainda assim vai revelar a sua lei. Ele vai nos trazer a sua lei. Qual é o objetivo da lei? Mostrar que nenhum de nós teria capacidade de salvar a nós mesmos. Esse é o objetivo da lei. Ele vai dizer aqui, no verso de número 7, e se o ministério da morte, que ele vai chamar a letra da lei de ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, está falando do momento que Deus vai dar as pedras da lei a Moisés no Monte Sinai, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? O objetivo da lei era trazer o conhecimento do pecado. E qual é a consequência do pecado? A lei dizia: quem não viver segundo as ordenanças da lei, morrerá. O salário do pecado é a morte. A consequência do descumprimento da lei é a morte. Então todos morreram porque todos descumpriram a lei. O próprio apóstolo Paulo fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só justo sequer, nenhum que busque a Deus. Então todos estão sob condenação. O que deixou todos sob condenação? O que trouxe toda a humanidade a estar debaixo da condenação? O conhecimento da lei. Por isso, ele vai falar que a letra mata, a letra da lei mata. Não que a lei seja má, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não é que a lei seja má, somos nós que somos maus. A lei é boa. O problema é que nenhum de nós tem capacidade para cumprir a lei. Então a lei veio para trazer o conhecimento do pecado. E como todos nós estamos debaixo da condenação desta lei, a única coisa que pode nos vivificar é o Espírito de Deus. Porque a letra da lei não veio para vivificar. Não era esse o propósito da lei. Não é pelo cumprimento da lei que nós somos salvos. O apóstolo Paulo vai dizer muito claramente, a salvação é dom de Deus, não vem de vós. Não vem pelas obras, que obras? As obras da lei, para que vocês não se gloriem nelas. Para que nós não inflemos o nosso ego e digamos, eu tenho mérito diante da presença de Deus. Então qual que é o objetivo da lei? Simplesmente nos mostrar quem Deus é e quem nós somos. A lei é a manifestação da perfeição moral de Deus. E isso, quando nós olhamos para a lei é como um espelho que mostra quem nós somos e quem Deus é, e automaticamente nos leva a uma total dependência de Deus para sermos salvos, que se não for pela sua graça e misericórdia, todos nós somos dignos do inferno. Então a lei não veio para vivificar ninguém, por isso ele vai dizer que a letra mata. Não é que a lei é má, mas é porque nós somos maus e somos transgressores desta lei. Mas o Espírito vivifica. Qual é o Espírito que vivifica? O Espírito de Deus, que veio para nos mostrar a justiça de Deus, que é Cristo. O Espírito de Deus que nos aponta para Cristo. O Espírito de Deus que veio para regenerar o nosso coração, para aceitar o Evangelho de Cristo. É o Espírito da graça. Porque ele nos mostra quem nós somos e quem Deus é. E ele coloca em nós uma consciência de que nenhum de nós pode ser salvo pelas obras da lei. Então nós olhamos para Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus.
Nós vemos a obra de Cristo na cruz, nós vemos a justiça de Deus sendo cumprida por Cristo. E agora, pela fé, por crermos no que Cristo fez por nós naquela cruz, o Espírito de Deus nos vivificará. Esse é o significado dessa passagem. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado ao usarmos um versículo bíblico fora de contexto, porque é isso que Satanás ensinou aos homens quando ele tenta o Senhor Jesus Cristo, dizendo, aos teus anjos dará hora teu respeito, para que não tropecem em pedra alguma. Então pula daqui de cima. Ele estava usando o Salmo 91 fora do contexto, um versículo do Salmo 91 fora do contexto. Isso se chama heresia. E muitas pessoas usam um versículo bíblico achando que estão defendendo Deus, quando na verdade estão fazendo como Saulo, que achava estar defendendo Deus, mas na verdade estava lutando contra o próprio Deus, lutando contra o próprio Evangelho de Cristo. Então, irmãos, tenhamos ao menos a decência de, quando usarmos um versículo bíblico para defender algo, ler ao menos o capítulo para entendermos do que ele está falando. Porque senão nós estamos sendo usados pelo próprio inimigo para lutar contra o santo Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.